Já está na linha, né? Já está na linha o candidato Flávio Dino. Então a gente vai repetir para ele aqui, pode repetir, eles estão lá com retorno, né? É isso? Então, Antônio, vamos lá repetir aqui só para repetir, para ele ficar inteirado aí da questão. Já está no ponto, né? Então é o seguinte, só para ver se ele está ouvindo a gente. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer falar com o Lorival, com o Newton, também com o Alessio, com todos os ouvintes da Rádio Cultura. E o Antônio Luiz aqui. Antônio Luiz também. Ok. Candidato, é o seguinte, eu vou só fazer assim uma breve explanação para você do como vai ser o formato do programa, para que você possa, então, eu sei que a sua assessoria já lhe passou, mas só para repetir para os ouvintes. Nesse primeiro bloco aqui, nessa primeira conversa com você vai falar aí da sua pretensão em ser candidato, em ser governador de novo do estado. Em seguida você passará a responder sobre temas que diz respeito à saúde, educação, infraestrutura, metropolização, lixo urbano, saneamento básico, cultura, enfim. Todos os temas que inclusive você tem aí com você, já foi passado aí, a gente passou. E então vamos aqui, então é isso. E as perguntas são exatamente depois você responderá algumas perguntas nossas aqui. Newton César, fale com. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui e abrir esta sabatina aqui da nossa querida rádio comunitária Cultura FM. Portanto, começa a valer o tempo. O senhor disponibiliza aí de 3 minutos para dizer para o ouvinte da Rádio Cultura o porquê que o senhor quer ser candidato à reeleição do Maranhão. Bom, novamente a minha saudação a todos os ouvintes, a todos vocês que fazem Rádio Cultura. Nós estamos buscando a reeleição porque nós temos um trabalho em andamento com bons resultados. Consideramos que as mudanças que nós estamos implementando devem seguir em frente em áreas muito importantes. Gostaria de citar como exemplo, inicialmente, o fato de que no passado a violência só crescia e a educação só caía, andava para trás. E nós conseguimos mudar essas duas realidades, ou seja, hoje nós temos, segundo institutos nacionais de avaliação, uma educação crescendo. Tivemos a maior nota do IDEB, da rede estadual, da história do Maranhão, ou seja, no campeonato da educação. Nós saímos dos últimos lugares para disputar as primeiras posições no país. Do mesmo modo, instituições independentes, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, consideram que nós temos tido êxito na redução dos crimes violentos, sobretudo aqueles crimes que envolvem morte intencional. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso da Ilha, nós tivemos uma redução de cerca de 50% em casos de assassinatos, de homicídios, de roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, todos esses crimes mais violentos. Roubos a banco também, assaltos, furtos envolvendo bancos, nós também tivemos uma redução bastante expressiva, de modo que quando nós olhamos esses dois aspectos, podíamos mencionar também o que tem ocorrido na área da saúde, com a multiplicação por 5 do número de hospitais regionais, macro-regionais, de alta complexidade, ampliação do número de leitos no Estado, a ação da Força Estadual de Saúde. Quando nós olhamos todo esse patrimônio de realizações, fica claro que não é uma questão pessoal, não é uma questão apenas de disputar o governo, porque, como alguns candidatos, querem voltar a ter acesso a benefícios pessoais. Não é meu caso, eu não tenho acesso a benefícios pessoais, privilégios com dinheiro público, eu exerço o cargo com seriedade, com compromisso, com a ficha limpa e desejo, na verdade, continuar a servir o Estado, completar 30 anos como servidor público, que é o que eu sou a vida toda, tendo essa honra, essa alegria de poder servir aos 7 milhões de maranhenses, ajudando a expandir os serviços públicos e ampliar os direitos. Ok, candidato, então a gente inicia o sorteio aqui dos temas. Antônio Luiz, por favor. Tá, só lembrando que algumas pessoas estão enviando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 988-320107, e ao longo da entrevista, dentro do tempo previsto, a gente vai ainda tentar passar algumas perguntas para você, viu, candidato? Vamos ao primeiro tema sorteado? Vamos lá, Antônio Luiz. Primeiro tema aqui, vamos aqui. O primeiro tema sorteado é sobre o esporte e lazer, candidato.
Bom, essa é uma área que tem recebido muita atenção do nosso governo. Cito, por exemplo, o apoio ao esporte profissional. Campeonato Maranhense de Futebol, 4 anos seguidos, teve apoio, coisa que não acontecia no passado. Apoio a nossos times de futebol que participam de competições nacionais. Temos garantido investimentos, portanto, no esporte profissional. Tivemos também o caso do time de basquete do Sampaio Corrêa, também com nosso apoio, obteve um excelente resultado. O esporte comunitário, nós fazemos muito apoio a eventos, de um modo geral, campeonatos de futebol nos bairros, mesmo aqui em São Luís, várias cidades do Maranhão. E gostaria, finalmente, de mencionar o esporte educacional. Nós ampliamos os jogos escolares, os GEMES, que era restrito a poucas cidades, não havia estrutura, os meninos e meninas às vezes vinham do interior do estado e não tinham acesso sequer à alimentação. Houve vários casos de atletas estudantis que desmaiavam na quadra, no campo, porque não tinham apoio. Nós mudamos tudo isso, garantimos um apoio adequado, alimentação, ampliamos para mais cidades os jogos escolares, porque acreditamos que esse é um caminho fundamental para nós termos qualidade de vida para esses jovens e também a formação de atletas, novos atletas nas várias modalidades para o Maranhão. Menciono finalmente o investimento em infraestrutura. Posso citar o complexo esportivo que nós estamos construindo em João Lisboa, o complexo esportivo que nós estamos construindo na cidade de Amarante, os investimentos em esporte que fizemos envolvendo também idosos, por exemplo, em Paço do Lumiar, nós tivemos o projeto A Longa Vida, que vai continuar, inclusive, com centenas de idosos de Paço do Lumiar participando. Então, a gente tem um conjunto de atuações, de iniciativas bastante amplo, que mostram que a gente leva a sério a política pública do esporte. Vamos a mais um tema, Lorival Oliveira, agora com você, Gane. Vamos lá, Lorival? Vamos lá, porque vocês... Bom dia, governador. Bom dia, Lorival. Tudo bem com o senhor? Beleza. Prazer. Governador, a violência no campo, como você pretende combater? Bom, nós mudamos a forma de tratamento dessa temática, mesmo no município de Paço do Lumiar, assim como na Raposa, Ribamar, na ilha de um modo geral, havia no passado muitos conflitos que eram resolvidos puramente com a polícia. Quando a justiça manda, quando o Poder Judiciário manda, e é um poder independente, separado do governo, quer dizer, não é do governo, a polícia tem que intervir. Porém, nestes casos, nós mandamos um projeto de lei à Assembleia e a Assembleia aprovou, criando uma comissão que se chama Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, que obrigatoriamente faz uma mediação, ou seja, tenta um acordo entre as partes para evitar o conflito. E eu posso te afirmar, Lorival, que decorridos 3 anos dessa experiência, nós evitamos em 95% dos casos a ocorrência de conflitos, mediante o entendimento. Se o Poder Judiciário decidiu ou não, como decidiu, se de fato a pessoa que se diz proprietária daquela área tem o documento certinho, se as pessoas que ocupam há muito tempo ou não, qual a finalidade da ocupação. Então nós vamos continuar apostando nisso. Claro que temos que respeitar as decisões do Poder Judiciário, porque, como disse, são independentes do governo. Agora, na nossa parte, a gente não usa a polícia sem que haja antes esse processo de conversa, de negociação, de diálogo, que é o melhor caminho para resolver esses conflitos. Então vamos aqui para mais um tema, candidato. O tema agora é saneamento básico, que é um grande déficit no Brasil inteiro e também no estado do Maranhão. Bom, nós temos, de fato, como você diz, um problema nacional sobre isto. Nós temos priorizado investimentos na ilha de São Luís. É claro que Paço do Lumiar e Ribamar tem uma situação diferente, uma vez que houve uma privatização. No caso, posso falar das ações da companhia do governo, que é a CAEMA. Temos investido bastante no tratamento de esgoto na ilha.
inauguramos uma grande estação de tratamento de esgoto ali no Vinhais. Temos outra em construção, já em fase adiantada. São recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Implantamos rede de coleta de esgotos em vários bairros de São Luís. Gostaria de mencionar 2 grandes êxitos. O primeiro, nós tiramos 3 piscinas olímpicas de esgoto por dia da Lagoa da Jansen. A Lagoa da Jansen extremamente poluída. Pela primeira vez na sua história, nós conseguimos tirar os pontos de esgoto in natura de dentro da lagoa e com isso progressivamente ela está voltando à vida. Porque nós conseguimos tirar essa contaminação, essa poluição. E o outro êxito, as praias. Nós, no passado, no Maranhão, tínhamos, no caso de São Luís, 100% das praias impróprias o ano inteiro. Essa era a realidade. Com os investimentos que nós fizemos no leito do Rio Pimenta, do Rio Claro e do Rio Calhau, nós conseguimos minimizar muito esse quadro. A obra do Rio Calhau ainda está em andamento. O certo é que nós já temos, em grande parte do ano, as praias balneáveis. E com isso, você recupera para a ilha de São Luís, para os moradores, sobretudo dos 4 municípios da ilha, as condições de usar as praias, que são um caminho de lazer público, democrático, gratuito, que deve ser preservado. Antônio Luiz, mais uma vez, vamos aqui a mais um tema, sortear mais um tema para você responder. Geração de emprego e renda é o tema agora sorteado, candidato. Nós temos somado investimentos públicos com investimentos privados, que é a receita para a geração de empregos. Em 2017, o Maranhão teve a segunda maior taxa de investimento público do país, perdendo apenas para o estado do Ceará. Ou seja, se nós compararmos o número de obras feitas em relação ao orçamento disponível, nós vamos encontrar o Maranhão em segundo lugar. Nós investimos praticamente 10% do nosso orçamento em obras. E essas obras geram empregos. Vocês mesmos aí da Rádio Cultura são testemunhas, por exemplo, do grande esforço na pavimentação, no asfalto de ruas, na região do Maiobão, em Passo Lumiar, de um modo geral, parceria com a Prefeitura Municipal, a gente ajudando a Prefeitura. Já fizemos muitas ruas, umas dezenas, estamos chegando perto já a casa de centena de ruas que nós pavimentamos aí. E isso gera empregos, porque as pessoas trabalham nessas obras. Escolas, reforma de escolas, reforma de hospitais, como no caso mesmo do Maiobão, que nós temos uma obra nesta área. Então, quando nós olhamos as obras públicas, nós entendemos que é uma forma de beneficiar a comunidade e, ao mesmo tempo, de gerar empregos. Do outro lado, nós temos os investimentos privados, que são fundamentais. Hoje mesmo acabei de anunciar que nós vamos receber mais um investimento privado de uma empresa chamada Eneva, da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que vai gerar 1.000 empregos diretos. Nós temos o início da construção do Porto São Luís, vizinho ao Porto de Itaqui, que também vai gerar milhares de empregos. Nós tivemos ontem a retomada da pelotização da Companhia Vale, que estava parada há muitos anos, desde o governo anterior. Somente essa retomada da pelotização gerou 400 empregos. O fato é que, nesse contexto de tragédia nacional, de crise, de desemprego, o Maranhão tem se destacado. Existe um indicador chamado CAGED, que está disponível no site do Ministério do Trabalho, que mostra que em 2017 o Maranhão teve saldo positivo na geração de empregos, ou seja, mais admissões, mais contratações do que demissões. E em 2018 também, nós estamos mantendo já continuadamente uma trajetória de crescimento do número de empregos, mostrando que a crise no Brasil continua, mas graças a Deus o Maranhão está se destacando e conseguindo, passo a passo, deixar para trás essa recessão e esse desemprego que, infelizmente, desde a chegada do Michel Temer ao poder, tomou conta do Brasil. Vamos agora então, Lourival Oliveira, mais um tema. Governador,
Resíduo sólido, como você pretende resolver esse problema aqui no estado do Maranhão? Desculpe, qual é o problema? Resíduos sólidos. Bom, nós tivemos, no caso dos resíduos sólidos, um avanço recente muito importante com a metropolização. Fizemos um acordo com os municípios em que cada município vai pagar metade do destino final do seu resíduo sólido e o governo do estado vai pagar a outra metade. Fizemos esse acordo com todos os municípios da região metropolitana de São Luís, para que com isso todos possam usar o aterro sanitário disponível no município de Rosário, que é usado já pela Prefeitura de São Luís. Então é uma forma prática de ajudar os municípios da região metropolitana, uma forma financeira, uma ajuda financeira também, além de nós termos colocado no nosso programa de governo que vamos estender essa experiência para as outras regiões. A saída é nós juntarmos os municípios, em vez de cada município fazer o seu aterro sanitário, que é inviável porque é muito caro, juntar um conjunto de municípios, como essa experiência da região metropolitana de São Luís, fazer um único aterro sanitário que seja custeado pelos municípios e o governo do estado ajudando. Vamos seguir aqui com a nossa... Vamos agora fazer o seguinte, como o tempo é corrido, né? O tempo é corrido. Isso. Vamos passar uma pergunta, pelo menos nossa aqui, para o candidato. Tá, candidato? Vou lhe passar uma pergunta aqui e você então nos responde. Antônio Luiz aqui falando. Candidato, no que diz respeito às rádios comunitárias, houve muito diálogo, porém pouca coisa avançou. Digo isso porque participei de muitas reuniões dessas como membro da Abraço que sou, hoje presidida inclusive pelo nosso companheiro Edwilson. Para um possível segundo governo seu, o que a Abraço e suas rádios comunitárias filiadas pode esperar de concreto? Nós fizemos um edital de apoio à compra de equipamentos para as rádios comunitárias. Infelizmente, talvez pelo tempo, foi muito em cima, poucas rádios de fato se inscreveram e eu te diria que nós temos que repetir essa experiência do edital. Acho que é um caminho bom. Nós vamos também mandar uma proposta de que a Rádio Timbira se transforme também em numa espécie de instituto. E sendo um Instituto Timbira, ele vai ter a função de manter a Rádio Timbira, que é uma rádio pública, e ao mesmo tempo apoiar as rádios comunitárias de modo permanente, de modo que seja uma rede só de radiodifusão. Claro que cada emissora preservando a sua independência, a sua autonomia, mas que no que se refere ao apoio a partir da Rádio Timbira, a gente possa também apoiar financeiramente as rádios comunitárias, por exemplo, na compra de equipamentos, como nós tentamos nesse ano de 2018, e reconhecemos que devemos fazer de novo, porque, como você disse, o resultado foi muito pequeno ainda. Governador, aqui é o Lorival. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Hoje no Brasil existe mais de 23 milhões de pessoas em estado absoluto de pobreza e o Maranhão tem também a participação nesse percentual. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor fará para diminuir ou combater definitivamente a pobreza no estado do Maranhão. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a pobreza extrema cresceu no Brasil inteiro nos últimos anos. Por isso que o presidente Lula lidera as pesquisas, porque há um reconhecimento de que esses últimos anos acabaram fazendo que, do ponto de vista social, o Brasil andasse para trás. Portanto, não é uma coisa do Maranhão apenas. Por que andou para trás? Porque, infelizmente, a economia parou. Se a economia para, isso gera desemprego nas famílias, as pessoas perdem oportunidade de trabalho, perdem benefícios e, com isso, obviamente, nós temos um retrocesso social. Então, a primeira questão que eu te respondo é que, para que efetivamente a pobreza diminua, a economia brasileira tem que voltar a crescer. É uma questão, portanto, nacional, até porque a política econômica no país é feita pelo governo federal e não pelo governo do estado. Agora, nós temos feito a nossa parte, tanto é que a economia do Maranhão
cresceu ano passado, muito mais do que a economia brasileira. Nós vamos ter em breve a divulgação pelo IBGE, mas as estimativas do Banco Itaú, que fez um estudo divulgado no jornal Folha de São Paulo, mostra que nós crescemos 8 vezes mais do que a economia brasileira. Ou seja, o Maranhão muito acima da média, ao lado do estado do Mato Grosso, se destacando como os estados que mais cresceram. Neste ano a mesma coisa, fala-se que a economia brasileira vai crescer 1%, seguramente a economia do Maranhão vai crescer cerca de 5%, ou seja, 5 vezes mais do que a média brasileira. Isso significa retomada de oportunidades de trabalho, como eu falei há pouco. Além disso, temos feito as políticas sociais inúmeras. Eu posso citar uma delas, são realmente muitas, mas eu tenho que observar o tempo. Vou citar uma. Quando nós chegamos ao governo, havia somente 6 restaurantes populares no Maranhão. Nós ampliamos esse número para 25, muito em breve serão 35 e vamos chegar a 50 restaurantes populares. Cada um deles serve refeição a R$ 2,00, o governo paga R$ 8,00, complementa, portanto, o valor de uma comida balanceada e de qualidade. Nós servimos no nosso governo 11 milhões de refeições a R$ 2,00. 11 milhões de pratos de comida a R$ 2,00 foram servidos para as pessoas que mais precisam. Então essa é uma prova, e aí eu poderia falar de água, de apoio à agricultura familiar, das mais de 10 mil famílias que receberam apoio financeiro para plantar na zona rural. Enfim, isso falando só do governo do estado. Se a gente botar Pronaf, botar o PAA, nós vamos chegar aí a centenas de milhares de famílias. Eu estou falando só do governo do estado. Então, nós temos muita ação social para exatamente compensar esse caos que foi gerado pelo golpe contra o presidente Lula, contra a Dilma, e que levou esse governo desastroso do PMDB, que está aí no poder, infelizmente trazendo tantos prejuízos ao Brasil. Para finalizar, governador, aqui as perguntas... Seriam duas, né, Antônio? Mas devido ao tempo, né? Devido ao tempo que já está corrido, nós vamos finalizar com a pergunta, que nós estamos sendo ouvidos em todo o Maranhão, graças a Deus. A senhora Maria Luzia, de Turiaçu, ela quer saber o seguinte, perguntar ao candidato Flávio Dino, se ele ganhar, se vai melhorar a segurança em Turiaçu. Nós temos melhorado a segurança no estado todo. Como eu falei há pouco, os indicadores de violência muito ruins, porque a gente tinha poucos policiais no Maranhão. Eu ampliei mais de 3 mil policiais, vou ampliar mais ainda, vou continuar a ampliar a polícia, por isso dou a garantia a todos os moradores de Turiaçu, todo o Maranhão, que cada vez nós vamos ter mais policiais. Esse é o caminho pelo qual nós conseguimos reduzir os homicídios, reduzir os assaltos a banco. Ou aluguei mais de 1.000 viaturas que estão disponibilizadas nas várias cidades do Maranhão. Vou continuar esse processo. Comprei armas adequadas, coletes, os policiais não tinham coletes à prova de bala em quantidade suficiente, havia revezamento de coletes vencidos, valorização da polícia, nós melhoramos o salário dos policiais, fizemos mais de 8 mil promoções, 9 mil promoções de policiais. Então essa é a garantia de que a segurança pública vai continuar a avançar em todas as regiões, mediante ampliação do número de policiais, valorização dos policiais e ampliação também da estrutura disponível. Candidato, o tempo está muito estourado, mas eu gostaria, se o senhor permitir, de fazer uma última pergunta, vou ser bem breve. Pois não. Porque o seu plano de governo me chama a atenção com a questão da educação, que é implementar 100 unidades do IEMA, né, e ainda o ensino médio técnico em tempo integral. E cursos profissionalizantes em todas as regiões do Maranhão. É possível? Nós já estamos com meio caminho andado. Nós não tínhamos o IEMA, nós criamos no nosso governo. Temos hoje 26 IEMAs funcionando nas várias regiões do estado. Vamos chegar a 100, que é a nossa meta. 100 IEMAs, um número que nós vamos chegar em 2022, ofertando ensino médio e cursos profissionalizantes. Depende do
do tipo de IEMA, porque nós temos 2 tipos de IEMA, o IEMA pleno e o IEMA vocacional. Vamos chegar a 100 unidades no nosso próximo governo. Agora, esse ano, nós já vamos inaugurar mais IEMAs, vamos chegar a pouco mais de 30 e vamos triplicar isso, porque já encontramos o caminho de fazer, foi uma coisa que deu certo, bem avaliado, os estudantes recebendo prêmios nacionais e internacionais, cursos de idioma gratuitos de inglês para a população, cursos profissionalizantes em várias áreas. Então foi uma experiência que deu muito certo, por isso a gente vai fazer. Além das escolas de tempo integral, do ensino médio normal, regular, nós vamos chegar a 150. Esses números não são aleatórios, nós olhamos a experiência do Ceará e de Pernambuco. Hoje, no Campeonato da Educação, só há 2 estados na frente do Maranhão no Nordeste, exatamente Ceará e Pernambuco. Então nós estamos olhando o que eles estão fazendo e estamos seguindo esse caminho, que é o caminho que deu certo. Então eles já têm números até maiores de escolas, porque eles começaram há mais tempo, né? Começaram antes da gente, e agora a gente está correndo atrás do prejuízo. O governo anterior, da minha adversária, Rosiana Sarney, foi especialmente desastroso na educação. A educação andou para trás e nós agora estamos recuperando o tempo perdido com esses investimentos que nós já estamos fazendo, e os resultados são muito bons. É um investimento prioritário, porque quem planta escola colhe justiça social, quem planta educação colhe desenvolvimento. E por isso mesmo eu tenho muita convicção daquilo que eu escrevi e nós vamos cumprir. Candidato, suas considerações finais, e desde já obrigado por atender aqui a Rádio Cultura em nossa sabatina. Eu que agradeço a vocês, um importante serviço à população, de informação, de debate. Quero agradecer a toda a equipe, me dirigir aos ouvintes pedindo que vocês acompanhem a nossa campanha nas redes sociais, na televisão, os eventos que nós fazemos, vejam a verdade, a realidade do muito que foi feito em todas as áreas. Qualquer área de governo a gente vai encontrar melhorias. Por exemplo, se eu falar do Viva Cidadão, para as pessoas tirarem documentos, só tinham 5 unidades. Hoje são 51 unidades, inclusive uma no município de Passo Lumiar. Antes as pessoas tinham que viajar para tirar uma carteira de identidade, gastavam R$200, isso falando do Maranhão inteiro. Nós regionalizamos os Vivas, nós ampliamos policiais, ampliamos o número de escolas, de professores, melhoramos a educação como o IDEB mostrou, o Ministério da Educação mostra. Estamos vencendo a crise econômica, melhoramos políticas sociais, criamos a Patrulha Maria da Penha para combater a violência contra a mulher. Então, todas as áreas de ações de governo, todas elas, a gente vai encontrar melhorias. Não significa dizer que o governo é perfeito, governo perfeito só o de Deus no reino dos céus. Eu não tenho essa pretensão, mas nós fizemos um governo limpo, transparente, sério, honrado, honesto e com resultados. Um governo ficha limpa. Por isso, peço a confiança de todos para que a gente possa continuar esse trabalho. Peço a todos o voto no 65 para o Maranhão seguir em frente. Ok, candidato, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cultura. Muito obrigado, um abraço.